Estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo o dirigente sindical Eliseu Pereira. Seja bem-vindo, Eliseu. Bom dia, Larissa. Bom dia aí a todos que estarão nos acompanhando, tanto agora quanto posteriormente aí nas redes sociais. Eliseu, neste final de semana aí do dia 14 e 15 de junho, você esteve em Brasília participando do Congresso de Saúde do Trabalhador da FENTECT. Sim. Você pode contar um pouquinho o que foi debatido nesse congresso, qual que é a importância dele? Então, Larissa, é quase um consenso que a atividade de funcionário do Correio, principalmente na área operacional, o carteiro, o atendente, o operador de triagem, mesmo extinto cargo, ainda tem alguns que exercem, é uma verdadeira máquina de moer gente. Uhum. Assim, a vida útil do carteiro, útil mesmo, entregando ali sem sentir problemas, sem sentir, seja nas articulações, problemas lombares, problemas ósseos, essa vida útil, quando muito, ela chega a 10 anos. Também na área do atendimento, os problemas psicológicos, eles são muito intensos por causa da altíssima cobrança por vendas, né? E metas inatingíveis, tanto nessas duas áreas aí principalmente. Então, a gente percebe diante desse quadro, quando a gente olha a questão do funcionário do Correio mais novo, hoje ele tem aí algo em torno de 10, 11 anos de empresa. O último concurso foi em 2011 e você teve ali algumas pessoas que entraram em 2014 já por via judicial, essas coisas, né? Então, fora esses casos, nós somos uma categoria já, a grande maioria com uma idade acima dos 40, com um tempo de serviço em torno acima dos 20 anos, na média, né? Portanto, envelhecida, adoecida, que é um termo que o pessoal tem usado muito e é a realidade. Sim. Então nós precisávamos discutir de maneira clara e de maneira profunda os muitos problemas que estão afetando a categoria setista. Em virtude de alguns outros compromissos que tenha chamado a atenção aí de boa parte da categoria, nem todo mundo pôde estar presente, mas de uma boa quantia de sindicatos se fazendo representar lá, né? Nós discutimos os riscos ocupacionais nos Correios, isso no sábado. Discutimos o programa de controle médico e saúde ocupacional nos Correios, também no sábado de manhã. À tarde nós discutimos comunicação de acidente de trabalho nos Correios, as CATs, que muitas vezes o trabalhador sofre o acidente, ele não tem a devida informação de que a gestão dele deveria fazer de imediato a CAT. Não, aí o trabalhador, não, sofre um acidente aqui, hoje não, tá tudo bem, não sofreu nada. Quando o sangue dele esfria no final do dia, é que as dores começam a aparecer e às vezes no dia seguinte ele não faz ainda, e o recomendável é que a CAT ela seja feita até o primeiro dia útil seguinte ao ocorrido. Então é muito importante. Às vezes o trabalhador sofre, por exemplo, um assalto e ele acha que não, tudo bem, não me feriu, só levou as encomendas, só levou os objetos, e dali a uns 3, 4 dias ele vai começar a desenvolver problemas psicológicos. Ansiedade, né? Principalmente, uma angústia. Eu lá até citei o caso que me ocorreu em 2002, quando eu fui assaltado por um cidadão que, passando na rua, parou do meu lado e me deu voz de assalto. Durante muitos meses, se alguém parasse do meu lado para me perguntar um endereço, me perguntar alguma coisa sobre a informação, eu de imediato me dava uma dor de estômago terrível. E isso levou meses. Então a gente sabe que os traumas ficam e o trabalhador precisa da CAT para ampará-lo em virtude disso, né? Sim. Discutimos ainda no sábado a questão do adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade dos motociclistas. A gente sabe que tem toda uma discussão em torno disso aí, a empresa buscando mecanismos judiciais até e administrativos para barrar o pagamento desses benefícios, e a gente tem que buscar os mecanismos da nossa parte para que haja manutenção, porque são de natureza diferente. A empresa tem que admitir que ela errou lá no passado, né? Quando lá em 2008 a gente buscava periculosidade para todo mundo, se tivesse resolvido ali, não estava arcando com os prejuízos hoje, né? Então tem que ser pago. E ontem, no domingo, a gente discutiu a formação das CIPAs, a importância das CIPAs nas unidades de trabalho. E aí a gente às vezes se surpreende quando gente que, aqui em Goiás, por exemplo, gente que recentemente
respondeu processo por assédio sexual dentro da unidade de trabalho. Participando e hoje das CIPAs. Está aí como representante da empresa na CIPA. Isso é um absurdo e não deveria acontecer, né? Então não deveria de forma alguma acontecer esse tipo de coisa. Então a gente precisa passar a devida orientação para o trabalhador, porque às vezes o problema está acontecendo lá, não tem reunião de CIPA, a CIPA é só de Araque, como diriam os antigos, só para inglês ver, né? Então não funciona efetivamente. E a coisa precisa ser levada a sério e precisa funcionar efetivamente. Nós tivemos também temas de segurança do trabalho e saúde no acordo coletivo. E aí depois tiramos ali algumas resoluções que serão encaminhadas para a mesa nacional de negociação dentro agora dessa campanha salarial que nós iniciamos. E inclusive hoje é para ver o protocolo da pauta na empresa. E aí, ao longo da negociação, nós vamos debater todos esses temas, buscar que a coisa efetivamente aconteça. Porque o trabalhador hoje, ele esbarra uma barreira quase que intransponível quando ele sofre um problema na unidade de trabalho. Primeiro, o atendente, ele é assaltado na agência dele, o chefe não pergunta como é que você está. Geralmente pergunta abrir o cofre, levar o dinheiro. Só pensa na questão material, né? Prioritariamente os valores materiais da empresa. Ou seja, a saúde do trabalhador fica em segundo ou em terceiro plano. O carteiro sofre um assalto. O gerente, antes de perguntar, você está vivo, você está bem, ele pergunta e as encomendas? E os registrados? Então, é um filme de terror que nós precisamos reverter. E a hora de reverter isso é agora, na campanha salarial. Sim. Então, por isso foi importante esse evento e a gente espera que daí a gente colha resultados positivos para a melhoria das nossas condições de trabalho, as nossas condições de vida no ambiente de trabalho. Porque é como a temática que nós usamos no nosso encontro de saúde do trabalhador aqui de Goiás há alguns anos atrás, trabalhar sim, adoecer não. E o ambiente de trabalho ele tem se tornado muito tóxico, muito nocivo, e nós vamos reverter essa realidade. Sim, e aí, Eliseu, só para complementar um pouco, essa questão muito que você falou, né? O carteiro ele tem um tempo de validade, digamos assim, de 10 anos. Os outros trabalhadores também da área operacional. E uma das coisas para sanar um pouco isso seria o aumento do efetivo, né? Sim. Já entra na questão de que falta trabalhadores. Porque, assim, se a pessoa adoece com 10 anos na atividade... Sim, olha só, a gente tem um acordo coletivo onde a empresa, ano passado, ela já falava em concurso público que nós estamos, o acordo está no último mês, no penúltimo mês, e não foi cumprido. Agora estão novamente falando. Mas, para mim, efetivamente... Para que a gente leve isso a sério, tem que ter edital publicado, tem que ter data de prova e previsão de contratação. E não só essas falácias assim na internet, que divulgaram-se muitas coisas, que o concurso ia sair e tal, mas até hoje não tem edital. A organizadora estava escolhida e tal, mas aquilo ali parece que é só para alimentar assim, a esperança do trabalhador de que a sobrecarga vai cair, vai acabar. E não acontece efetivamente. Não tem como você fazer omelete sem quebrar ovos. Então não tem como amenizar essa sobrecarga que nós estamos vivenciando sem efetivo, sem mão de obra. São 13 anos, encaminhando para 13 anos sem concurso, e nesses 13 anos nós saímos lá em 1º de janeiro de 2014 de um efetivo de 127.500 trabalhadores para hoje 82.500. Então é mais de 40 mil trabalhadores a menos. Isso, quer dizer, isso é mais que a população da maioria das cidades goianas. E aí, ao contrário disso, a gente tem um aumento das encomendas, aumento das compras online, aumento do trabalho, né? Sim. Principalmente nesses últimos 4 anos aí, pós-pandemia. Pois é, nós estamos com uma sobrecarga, nós estamos com muitas unidades com a carga atrasada, com a carga parada. Aqui o CTCE trazendo trabalhadores de várias cidades do interior, já trouxe trabalhador até do Tocantins, de Brasília, para escoar a carga do CTCE, graças à lei de terceirização, que os terceirizados que são contratados ou não dão conta do serviço, ou aguentam, quando muito, 2, 3 semanas, ele já pede conta, porque o serviço é pesado demais e o valor pago para eles dificilmente o trabalhador recebe terceirizado, quando vai acertar ali no final do mês, dificilmente ele recebe R$1.000. Quando tem os descontos de FGTS, de INSS, outra coisinha ali, vale transporte e tudo mais, dificilmente ele recebe R$1.000. Então, é o trabalho árduo demais e o valor pago é de menos. Então, essa conta não fecha, o trabalhador pede conta. E aí fica sem terceirizado para manipular, para ordenar, para triar ali as encomendas.
e fica trazendo os carteiros do interior. Só que enquanto traz o carteiro, o atendente lá do interior, quem vai fazer o serviço lá no interior? Né? Enquanto o colega atendente, seja de Mutunópolis, de Jaú-Paci, seja de qualquer canto do estado, numa cidade unipessoal, uma unidade unipessoal, vem para Goiânia, a população fica lá desassistida por uma semana. Quando esse trabalhador volta, quem vai ajudar ele? E aí o trabalho está acumulado, né? Está acumulado, e ele vai ouvir xingamento, ouvir reclamação da população. Ou até mesmo ser agredido, que são alguns casos que acontecem aqui em Goiás. E essa não é uma realidade só de Goiás, é uma realidade do Brasil. Então, é necessário que a direção da empresa, o Ministério das Comunicações do Governo Federal entenda a importância de haver o concurso público logo, de haver um planejamento realmente de funcionalidade da empresa, que é do jeito que está se tornando inviável. Sim. A gente não está dando conta, como diria mamãe, de onde você só tira que não repõe, uma hora acaba, né? Então você vai só saindo funcionário, sem repor, uma hora desanda de vez o serviço. Fomos muito sucateados no governo anterior, do Jair Bolsonaro, mas nós precisamos, o nosso governo, que nós ajudamos a eleger, que nós batalhamos para ele ser eleito, ele precisa melhorar a nossa condição, efetivamente. Recuperou por parte dos nossos direitos, beleza, mas é igual eu falei na mesma negociação no passado, olha, se vocês der 200% de aumento, mas as condições de trabalho continuarem péssimas do jeito que está, o trabalhador vai continuar tendo razões até demais para continuar insatisfeito, porque as condições de trabalho e de saúde estão muito ruins. Muito precárias. Então fica aí, né, as informações que o Eliseu trouxe sobre esse Congresso da Saúde do Trabalhador, e a gente pede que vocês fiquem atentos, né, ao chamado do sindicato. A campanha salarial vai começar, então é importante a participação de todos, né, nas assembleias, nas discussões. Quero agradecer a sua participação, Eliseu, e até a próxima. Até a próxima, e já deixar bem claro para o trabalhador que, inclusive, das áreas administrativas, das áreas de gestão, que estão sofrendo com a baixíssima remuneração que está havendo nas funções, que sem o envolvimento direto desse trabalhador, essa realidade não vai mudar. Então, ou você para de terceirizar as responsabilidades quando o assunto é o teu contra-cheque e vem para a luta, ou você vai continuar arcando aí com as dificuldades. Valeu, grande abraço, tamo junto.